Quer dizer que você quer aprender como hackear a cultura da tua organização para criar uma revolução ágil? Se for isso, você veio no lugar certo, porque eu vou te ensinar no primeiro episódio da Semana da Consciência Ágil alguns hacks para você começar mesmo se não tiver patrocínio. Mas primeiro, antes da gente começar nessa aula, eu quero fazer um agradecimento, porque a gente está vivendo um momento no mundo que tem muita gente produzindo conteúdo de qualidade, a produção de conteúdo está intensa. E você separar um momentinho na tua agenda para ouvir o que eu tenho para dizer, com certeza isso merece uma reciprocidade à altura. Então eu preparei um conteúdo de alto valor, um conteúdo único para te ajudar nessa missão. Então eu separei essa aula em duas partes. A primeira é a seguinte: eu vou te dar consciência ágil. Eu vou te contar aqui aquilo que não te contam quando você vai trabalhar com agilidade em algum lugar. Eu vou te mostrar o que os cursos de certificação não mostram. E na segunda parte, eu vou te mostrar alguns hacks para lidar com essas situações e você ter mais êxito na jornada de transformação ágil da tua organização, para que ela saia de uma cultura mais tradicional e consiga alcançar patamares de agilidade raiz, agilidade de verdade. Mas para começarmos, eu tenho um pedido importante para você. Para você desenvolver uma consciência ágil que te permita hackear a cultura da tua organização, você precisa desligar os seus filtros. Você precisa baixar o seu nível de censura. Sabe aquela vozinha que canta no teu ouvido quando você escuta uma coisa que talvez você não concorde de imediato, ou talvez não concorde nunca, mas aquela vozinha que vai dizer: esse cara é maluco, isso é bobagem, isso não existe. Essa vozinha pode aparecer aqui. Eu vou falar coisa que a maioria das pessoas não fala, então é importante você se preparar para ouvir sem julgar, sem se limitar. Deixa tudo entrar na sua cabecinha. Quando tudo entrar e aí o conhecimento começar a se acomodar, você começa a entender se aquilo faz ou não sentido para você na realidade que você tem. Beleza? Combinado? Então vamos pro jogo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre como capturar, produzir e entregar valor num mundo cada vez mais caótico, complexo e digital. As empresas precisam alinhar a sua cultura, a sua forma de operar diante das perspectivas do mundo. Isso significa que o maior ativo de uma organização hoje é a sua capacidade de tomar decisões num cenário cada vez mais imprevisível. E isso altera os fatores estratégicos, táticos e operacionais de uma empresa. Você precisa entender também que a velocidade com que as transformações têm acontecido no mundo, provocadas pelas revoluções digitais cada vez mais intensas, isso tudo muda a dinâmica de consumo no mercado. As pessoas valorizam mais as experiências do que produtos ou serviços propriamente dito. E isso impõe, naturalmente, querendo ou não, um conjunto de regras novos para que você consiga ter sentido, ser relevante para o mercado. Você precisa alcançar o coração do consumidor lá na ponta. E o que acontece quando a gente entra num cenário de imprevisibilidade, de incerteza, esse cenário todo que traz o caos, a gente precisa assumir um conceito novo. Um conceito que o Nassim Taleb trouxe, que é o conceito da antifragilidade. A antifragilidade, resumindo basicamente, é aparecer uma situação inesperada. Como você lida com ela? Ou você tomba, ou você simplesmente deixa de existir porque você tombou, e esse é o conceito do frágil, ou você tomba e levanta, e aí você é resiliente, porque resiliência é tombar, levantar, não importa quantas vezes, mas seguir adiante, ou você não sai do lugar, você nunca quebra, você é rígido, você é fixo, você é robusto, mas a robustez não te permite evoluir, não te permite mudar, não te permite transcender. E aí o conceito, finalmente, da antifragilidade é: você até tomba, você até quebra em algum momento, mas você levanta e levanta mais forte. A antifragilidade é a resiliência 2.0, como eu gosto de dizer. Como você consegue lidar com esse caos todo, se aproveitar disso para trazer algo novo, para ser relevante, para trazer significado, para fazer sentido para as pessoas? Lógico, eu estou falando isso como empresa, mas você pode aplicar esse conceito na tua vida pessoal também. Diversas coisas têm acontecido no mundo. Eu não sei se vocês viram, mas em novembro do ano passado eu vi uma notícia de que na Rússia as vacas estão passando por experimentos para que através de óculos de realidade virtual
virtuais adaptados para o tamanho das cabeças dessas vacas, elas assistam campos lindos, floridos, belos, que ajudem a reduzir a sua ansiedade e elas produzam mais leite. Esse é o mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo num mundo que daqui a pouco você vai tomar o leite da vaca que assistiu Netflix. E isso é o novo parâmetro de normalidade. Você precisa entender que tudo mudou. E já que tudo mudou, é natural que surjam métodos, processos, frameworks, é natural que a gente fale de design thinking, lean startup, agilidade, é natural que a gente fale de Scrum e N outras abordagens, Leanception e por aí vai. A sopa de letrinhas não para. Para lidar com as novas demandas, a gente criou novos papéis, novas responsabilidades, novos cargos. A gente tem o Scrum Master, quando pensa em agilidade, tem o Scrum Master, tem o Product Owner. Pensando mais ali no Scrum, aí amplia um pouco mais, você tem o especialista, o Agile Expert, você tem o Agile Coach, você tem o Agile Master. É até difícil definir as fronteiras de cada um deles dependendo da cultura em que você está inserido, da cultura organizacional em que você está inserido. Olha quanta coisa doida está acontecendo no mundo. Tecnologias habilitadoras não param de emergir e não param de ficar baratas. São tecnologias habilitadoras? Eu estou falando aí de inteligência artificial, machine learning, VR, realidade virtual, falando de drones para apoiar em determinadas iniciativas. A gente está falando de um ecossistema de inovação tecnológico cada vez mais intenso, mais barato e mais popular. Lógico, ainda há muito para a gente nadar, muito para remar, para chegar num patamar que a gente possa dizer, nossa, como somos incríveis no conceito de inovação, mas a gente tem um caminho aí e esse caminho começou já a ser trilhado. Mas sabe o que é mais interessante nisso tudo? Pensa no Waze. Vamos pensar em tecnologia? Então vamos pensar no Waze. O Waze é uma plataforma, é um serviço que ajuda você a sair do ponto A e para o ponto B, talvez pelo menor tempo ou por uma rota que você escolha que te desvie de um pedágio ou qualquer coisa do tipo. Mas o objetivo dele é fazer você sair do ponto A e chegar no ponto B, dando previsibilidade do caminho que você vai ter, do que você vai encontrar pela sua frente. E o Waze precisa de um negocinho chamado internet para funcionar, que é a revolução de tudo. É a internet que trouxe todo esse contexto digital pra gente. E você sabe disso naturalmente. Mas sabe qual é o ponto? A maioria das pessoas no planeta que usam o Waze não sabem como ele funciona, não sabem tecnicamente por que ele funciona, sabem que tá lá, sabem que existe, sabem qual é o seu benefício e por isso usam. Olha que coisa importante, as pessoas não estão preocupadas com o ok nem com o como, estão preocupadas com o benefício que aquilo ativa para elas, que o Waze ativa para elas. Isso é com qualquer coisa que você tenha na sua vida, seja um aplicativo, seja um serviço não digital, um serviço presencial, físico. Agora, qual é o ponto disso tudo? As pessoas confiam em algo que elas não conhecem de verdade e não conseguem confiar no ser humano. Olha que coisa interessante, numa organização muitas vezes você tem dificuldade de lidar com a transformação porque as pessoas não confiam umas nas outras, não conseguem ativar o senso da colaboração para sair juntas do outro lado. Talvez você não tenha parado para pensar nessa frase, as pessoas confiam em algo que elas não conhecem plenamente, mas elas preveem o tipo de resultado que aquilo pode trazer, então tá tudo bem, mas muitas vezes não confiam em pessoas. Olha só que coisa interessantíssima a partir de um modelo, de um serviço que é relativamente simples de entender e de usar, como o Waze, mas ele traz diversas perspectivas ao redor, faz a gente ampliar nossa perspectiva sobre o todo. Isso se chama consciência. O que eu acabei de fazer aqui é te dar consciência sobre o comportamento humano relacionado a uma tecnologia e relacionado a outro ser humano. Quando a gente fala de consciência, é tornar claro aquilo que você não tem como visão que é o do todo. Consciência é o conhecimento, anota isso, é o conhecimento que permite o ser humano a ver a totalidade do mundo. Muito mais do que só o buraco da fechadura. É ver o todo, é ver todas as perspectivas. Para transformar a cultura de uma organização, você precisa entender o todo. Seja você um Scrum Master, um desenvolvedor, um gerente de projeto, um superintendente, diretor, não importa, você tem que ter uma percepção do todo. Sem isso, você não vai conseguir transformar nada, porque você não transforma através de processos, métodos ou ferramentas. Você transforma a partir de comportamentos e, naturalmente, a maioria das pessoas não vai simplesmente te ouvir falar e vai pensar amanhã no dia seguinte, eu vou agir igual aquele cara lá. Não é assim que funciona. Você não muda pessoas, você cria condições para que, contextualmente, as pessoas percebam uma nova forma possível de agir. Sobre a consciência, não é um negócio muito fácil de desenvolver. Essa é a realidade. Se você pegar algumas pessoas que refletiram a respeito, como Carl Jung, discípulo de Freud, e um dos grandes mestres que eu admiro, ele tinha uma frase, pelo menos acreditada a ele, a seguinte frase, mais ou menos assim:
ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim visitando a escuridão. Qual é o ponto? Visitar a escuridão, visitar a dor, visitar a realidade é o que te faz expandir a consciência. Mas é um processo desagradável, portanto muitas pessoas não vão lá, não querem isso, querem ficar no conforto, é da natureza humana. Isso não adianta você julgar, criticar ou falar que eu sou maluco. Lembra que eu falei lá no início? Desligue os seus filtros, baixa aí esse nível de censura e presta bem atenção. A realidade é essa, o ser humano não quer a novidade, não quer o novo. Desenvolver consciência sobre algo é como tomar a bala vermelha do Matrix. Lembra da bala vermelha do Matrix? É quando você faz uma escolha consciente de que você precisa expandir as suas perspectivas, tirar aquele conforto que tanto é muito bom de fato, mas sair dele, deixar ele de escanteio, deixar ele de lado para você enfrentar aquilo que a maioria das pessoas não querem, a realidade. E é importante você entender essa realidade para você levar a cultura ágil para dentro de uma empresa. Quer ver um exemplo? Imagina que um Scrum Master chegue numa empresa que não tem cultura ágil ainda, de fato, não tem nada de agilidade, está tentando, ouviu dizer, pô, Scrum e tal, vamos tentar alguma coisa aqui, Kanban. Aí beleza. Aí contrata através de uma consultoria um Scrum Master. Então o Scrum Master é alocado lá e o cara vai começar a trabalhar. Uma das coisas que ele propõe é que seja feita a reunião ou a cerimônia de retrospectiva, que para quem não conhece, é a cerimônia em que o time se reúne para fazer um processo de melhoria contínua. É legal para team building e tal, tem um valor importante para todo o processo. Mas aí ele propõe isso e ele vai ouvir, provavelmente de algumas pessoas lá, o seguinte: isso é babaquice, isso é uma perda de tempo. O homem-hora dessa galera aqui é muito caro para ficar colando post-it na parede. E aí o que acontece, que eu já vi muito, é Scrum Master, Agile Coach, Agile Deus, o que seja, essa galera chegar nessas pessoas que reclamam, que sabotam, que criticam, ou o que seja, e que chega neles e quer dar aula. Que fala, não, cara, isso aqui existe porque, veja bem, o conceito é esse, construção disso, daquilo, assim, assado, blá, 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 blá. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas que ainda não viveram agilidade, quer dizer, a maioria não, mas algumas pessoas que não viveram agilidade, não entenderam ainda que agilidade é muito mais do que um método e sim uma filosofia baseada em valores e princípios, elas vão julgar e elas vão criticar. E isso não é uma ofensa pra você, ou pelo menos não deveria ser. Você não deveria virar costas e falar, que babaca, que não sei o quê. Boa tarde, eu vim pegar meu certificado de babaca. Não é isso. A grande questão é que você tem um pacote de valores mais amadurecido para esse tema que ele. São realidades distintas. Não adianta comparar uma fruta, banana com laranja. São frutas diferentes com propósitos diferentes. Ele tem uma configuração mental diferente da sua. E a sua missão é ajudar esse cara. Ou, se ele não for possível de ser ajudado, porque tem isso, tem a galera que não quer. E não quer, tudo bem, vai ter quem queira. Isso é uma coisa importante para ficar claro aqui. Numa transformação ágil, vai ter gente que vai pular do barco e tem gente que vai ser jogada do barco para fora. Ah, mas isso é muita maldade. Cara, não é maldade. Isso é uma realidade. Eu falei que aqui o papo, eu mandei por e-mail, eu falei, agilidade sem romance. Então vamos lá, vamos subir essa régua. Tem gente que não vai aguentar porque não se identifica com aquele propósito, com aquele modelo de trabalho. Você não pode esperar que todo mundo faça aquilo que naturalmente você está fazendo. Não é assim que funciona. Hoje a maioria dos líderes de negócios por aí já entendem o que é agilidade. Um conjunto de pessoas com um comportamental muito empreendedor, eu não sei se você já tinha visto essa definição, mas com um comportamental muito empreendedor que fica bem próximo do cliente, entendendo a sua realidade e adaptando constantemente a produção de valor em cima do que descobre junto a esse cliente. Isso é agilidade. Isso faz com que você evite os desperdícios, você faça aquilo que não interessa. Não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. A grande questão aqui é que algumas pessoas ainda pensam que agilidade é velocidade, mas não é velocidade. Agilidade pode gerar velocidade quando bem implementada, quando bem feito. Mas a grande questão, que inclusive é algo que eu já vou falar, os primeiros times ágeis sofrem, mas sofrem demais. Principalmente pela possível frustração. Mas daqui a pouco eu falo disso. Agora eu vou falar de consciência ágil. Afinal de contas, o que é isso? A gente falou de consciência, falou um pouco da realidade de mundo que provoca mudanças significativas na estratégia, na parte tática e também operacional. Agora vamos falar como é que isso tudo se conecta com a agilidade. Consciência ágil é o conjunto de regras não escritas
mas que existem na postura da empresa diante da agilidade. Deixa eu te falar uma coisa, se você assume um papel de agilidade dentro de uma organização e que, sei lá, você leva as suas 1001 formas de fazer algo, seja como PO, Scrum Master, Agile Coach, não importa, qualquer posição, você vai levar suas práticas. Se a empresa não tiver valores que pactuem com as práticas que você está levando, você vai ser cortado, você vai ser capado. Não significa que você vai ser desligado, mas você vai ficar provavelmente triste porque aquilo que você tanto gosta, tanto ama, tanto estudou para fazer, ali não tem sentido, ali não cola, ali não vai funcionar. Então essa dinâmica toda que eu acabei de exemplificar, ela faz parte disso que existe na organização. Isso é parte da consciência ágil que eu quero que você tenha. Existem coisas que acontecem e você precisa enxergar não pelo prisma do aqui não funciona, aqui é errado, aqui é assim. Não, você precisa entender que você é responsável também por ajudar a mudar aquele status quo. E por isso eu trouxe 5 coisas que normalmente acontecem dentro de uma organização e que são regrinhas não escritas, mas que até pode estar escrito, mas as pessoas não falam. Normalmente não falam. E que esses pontos vão afetar diretamente o seu sucesso na implantação de uma cultura ágil. Primeiro, política. É isso aí, política. Política no seu sentido ofensivo, no seu sentido negativo. Muita gente fala o seguinte, aqui a política é demais, porra, nunca vi um lugar com tanta politicagem. Cara, isso aí, você precisa botar uma coisa na cabeça. Não existe só nesse lugar onde você ouviu alguém falar. Isso existe em todos os lugares. Tu sabe por quê? Porque a política, como o dão aí, colocando entre aspas, é o nome para elementos culturais que apoiam as decisões, ajudam as pessoas a tomarem decisões na empresa. Isso pode ser individualizado, isso pode ser em escala organizacional. Seja para alimentar interesses próprios ou qualquer outra coisa, você vai naturalmente desaprovar alguns comportamentos de algumas pessoas. Isso porque o ser humano critica ou faz uma avaliação do outro a partir do seu prisma, a partir da sua referência, a partir da sua história. São os seus parâmetros e não tem nada a ver com o outro. E aí tem algumas pegadinhas interessantes dentro desse contexto que você precisa se ligar. Se você entra nessa de, isso aqui é política, isso aqui é política, isso aqui é assado, fulano é um babaca, é assim, blá blá blá. Começa a fazer isso, isso se torna um mantra. E sabe o que é um mantra? Anota esse negócio. Mantra define personalidade. Quanto mais você repete alguma coisa, quanto mais você fala sobre aquilo, mais próximo daquilo você terá na tua vida. Mais próximo daquilo você será. Qual é a grande questão aqui? Você precisa ajustar com cuidado tudo aquilo que você vive. A realidade que você está inserido não é uma realidade que você tem que sair julgando rapidamente. São peças de quebra-cabeça aí que você precisa entender por que ocorrem. E isso não vai acontecer assim. E você vai precisar de estabelecer laços de confiança com as pessoas, desenvolver habilidades comportamentais, que as técnicas são importantes, mas as comportamentais são a essência de qualquer transformação. Essa história de reclamar, de mimimi pra cá, mimimi pra lá, cara, a questão é a seguinte, você não combate um modelo que existe criticando esse modelo, criticando as pessoas. Você mostra algo melhor. E para isso você vai lidar com alguns desafios. E a gente vem para o segundo ponto, o segundo fator que é importante compreender nesse jogo todo é que, na maioria das vezes, se não for você, alguém trabalhará contigo sendo alocado. Qual é a realidade? Muitas empresas, a maioria das empresas que vão trabalhar com Scrum Master, PO, os perfis associados à agilidade, vão alocar pessoas, vão contratar uma consultoria e essa consultoria vão alocar pessoas para trabalhar dentro daquela realidade. Mas não apenas esses perfis, vão colocar para trabalhar alocados desenvolvedores, galera de teste, galera de design, user experience, customer experience, vários para compor uma estrutura, várias pessoas com perfis diferentes para compor uma estrutura que seja julgada a necessária, a fundamental para rodar o modelo que existe ali. Então você vai trabalhar alocado. Não tem nada de errado nisso, desde que você não seja um cagador de regras que bota o Scrum Guide debaixo do braço, chega lá e quer usar tudo que está escrito daquela forma. Se você fizer isso, cara, você morreu. Nem tenta, já era, acabou. A realidade é onde você vem, uma consultoria ou outras empresas, para
trabalhar num lugar que talvez aquilo não seja, tá muito longe de ser os valores, de ter os valores que você acredita, que você estudou, que você viveu e que você possivelmente já teve resultados com ele. Antes então de propor qualquer coisa, independente da tua posição, cara, você pode fazer ter uma perspectiva que amplie a sua consciência daquela realidade que você vai trabalhar, e você pode fazer isso de uma maneira bastante simples. Isso não é algo que vão te pedir para fazer. Você faz isso para você, porque você quer ser aquele profissional que vai ter resultados únicos e que vai melhorar aquele cenário que você tá atuando. Você vestiu a camisa, então bora fazer acontecer. Para isso, você precisa mapear minimamente a cultura. Como é que você faz isso? Mais dicas básicas. Primeira coisa, o que ocorre? Quais são os processos e as ferramentas utilizadas pela galera com quem você vai trabalhar? Cara, entende isso. Se você é um desenvolvedor, que ferramentas são utilizadas para o desenvolvimento, para a automação? Como é que isso se conecta com o teste? Como é que funciona o processo de homologação? Como é que funciona o discovery? Como é que funciona a integração contínua? Como é que é a realidade com a galera de sustentação? Tem muita coisa para observar aí. Se você entra numa posição mais de agilidade, num processo de guia de pessoas, como um Agile Coach ou até mesmo um Scrum Master, você vai precisar entender que processos são utilizados ali, quais são as práticas, quais são as cerimônias, quais são os rituais. Então você tem que entender isso. O que é realizado? Ponto. Entende isso aí, que isso aí já é um belo começo. Segunda coisa, por que é realizado daquela forma? O que eu te recomendo aqui é entender os valores daquele núcleo, daquela tribo em que você está inserido, daquela galera com quem você vai trabalhar, das pessoas com quem você vai trabalhar. Quais são os valores? Você precisa mapear isso. Pensa que valor é a crença em prática. As pessoas creem em algo. Aquelas crenças se materializam através de comportamentos. Esses comportamentos representam os seus valores. Então imagina o seguinte: o cara tem uma atitude mais colaborativa com as pessoas, ele está disposto a ajudar. No fim das contas, você percebe o valor da colaboração. Tem alguém no time que sempre propõe uma ideia nova para sair de uma situação problema. Ele provavelmente tem como valor a criatividade, a capacidade de resolver problemas complexos, o de ser desafiado. O que eu quero que você faça nesse momento é que você entenda e faça um mapeamento das pessoas com quem você trabalhar, quais são os valores que elas têm. E procura fazer isso entre os valores que são conscientes e os valores inconscientes. Porque existe muita coisa que as pessoas fazem, muitas coisas que as pessoas fazem e elas nem sabem o porquê. E você precisa desafiar o efeito Chicó. Sabe o efeito Chicó? Sabe o filme lá do Alto da Compadecida, que ele fala, não sei, só sei que foi assim? Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Você tem que superar essa realidade. Você tem que entender por que as coisas acontecem. Então, responder o porquê é importante. Então, lembrando, o primeiro ponto aí é, entende o que é feito. 2, processos e ferramentas, em essência. 2, entende por que é feito. E aí você vai entender a partir de valores que são praticados conscientemente e inconscientemente no núcleo com quem você vai trabalhar. O terceiro ponto é entender o resultado que tudo isso provoca no negócio. Quais são os resultados que são provocados no negócio? Entenda o seguinte, se você conseguiu compreender o que e o porquê, você precisa entender qual é o resultado que aquilo provoca na organização, qual é o resultado que aquilo provoca no negócio. O ponto central aqui é, se você conseguir linkar o que é feito com o porquê é feito, lembra? Valores conscientes e inconscientes, ligados a um resultado que aquilo gera, você tem coerência, você consegue dar sentido, você consegue ver lógica, você consegue expandir a sua consciência sobre aquilo que você está querendo mapear. O ponto central é que eu montei uma ferramenta que te ajuda a fazer esse mapeamento muito rápido. É o Culture Card que está aqui do lado. Você consegue ver que tem os 3 blocos. O bloco do o quê, o bloco do porquê e o bloco do resultado, do efeito provocado no negócio. Simplesmente você anota ali e deixa contigo guardadinho. Aquilo vai ser útil para você em determinado momento guiar a tua conduta. Lembra, você precisa guiar a sua conduta diante de uma realidade que você ainda não pertence ou de uma realidade que você não tem plena consciência ainda. O terceiro ponto dos 5 que eu prometi falar aqui
é a falta de patrocínio. Quando eu falo falta de patrocínio, eu falo de falta de patrocínio executivo. São as lideranças executivas, as lideranças sêniores da empresa, que podem suportar, ajudar nesse processo de formação de uma cultura. O ponto é que a maioria deles sabe que isso existe, sabe que o ágil existe, sabe que o ágil é uma realidade. E você não adianta chegar lá e ficar explicando teoria. A maioria dos executivos pensam em 3 coisas fundamentais: aumentar a receita, eliminar ou reduzir desperdício e melhorar a experiência do cliente. São esses 3 pontos. E considerando que esses 3 pontos são fundamentais, não importa o como num primeiro momento. Eles são pessoas com muitas coisas na cabeça que estão mais interessados em como é que eu monto uma estratégia para dar certo. Quando você fala isso, quando você tem pessoas que pensam com essa visão, com essa configuração mental, você precisa se comunicar com eles na mesma vibe. Você não chega lá e fala, porra, bora rodar Kanban, vamos rodar Scrum. Não, você vai virar e vai falar para ele, cara, vamos trazer mais transparência para aquilo que a gente produz? Vamos começar a medir com ciclos de tempo menor aquilo que a gente gera para o mercado? Vamos começar a entender, junto à proximidade do nosso cliente, o que ele entende daquilo que a gente fabrica, daquilo que a gente produz? Você começa a mudar, você começa a ressignificar, mas você, no fim das contas, está vendendo agilidade do mesmo jeito. E eu gosto de falar que você não tem que vender agilidade. Você não fala de agilidade. Você faz com que o outro reconheça a importância de ser ágil a partir da venda de benefícios. O 4º ponto. Começar dói. É importante você colocar na sua cabeça que aquilo que tu vai ver lá num curso, que é a realidade ideal, a certificação vai te mostrar tudo bonitinho como tem que ser feito, ela é diferente da realidade que você tem. Você precisa tomar consciência da realidade que você tem para ajudar a construir a ponte que vai fazer chegar aqui. E isso você vai precisar de sabedoria, porque começar é difícil. Começar envolve um cenário turbulento, um cenário de experimentação intensa, é um cenário de frustração. Seja porque alguém vai te dizer que não quer determinada coisa e vai usar o crachá para te impedir de fazer algo, seja as pessoas que de alguma forma vão ficar tristes porque experimentaram algo e não deu certo. E não existe um caminho pavimentado, bonitinho, de como conduzir uma transformação ágil. Cada cultura é uma cultura. A realidade é, você pode adicionar hacks, alguns pontos experimentais que você, por termos já experimentado antes, podem fazer sentido para você também, e você pode ter resultados iguais ou até melhores. Ou pode nem ter resultado, essa é a verdade. O mais importante é que, se você vai começar, esteja preparado para se frustrar. Anota isso, se você vai começar, se prepare para se frustrar. Por quê? É possível que você encontre muitas barreiras, e essas que eu já falei aqui no vídeo para trás. Então, qual é o ponto? Você precisa se fortalecer emocionalmente. Você precisa ter clareza do que você quer, aonde você quer chegar. Clareza te dá poder. Poder para ter a sabedoria das escolhas. Você vai precisar fazer escolhas. Algumas vezes vocês vão precisar fazer algo até mesmo escondido. Eu vou falar disso depois. Lá na 3ª aula, eu vou falar sobre como hackear a organização com um pouco mais de intensidade, algumas dicas mais intensas de hacks, e aí a gente vai tocar nesse ponto. Mas você precisa se fortalecer emocionalmente para conduzir um processo que é frustrante. Sabe o que precisa acontecer na sua cabeça? Quer conduzir um processo de transformação ágil? Quer fazer parte disso e tá no princípio? Você precisa ser o conhecimento que você tem. Não adianta ter, você tem que ser. Não adianta simplesmente você falar, eu tenho certificado, fiz o curso assim, assado. Cara, não interessa. Você fala para os outros prototiparem coisas, o quanto você prototipa o seu conhecimento, o quanto você valida as suas hipóteses. Porque, no fim das contas, conduzir uma nova cultura é validar a hipótese o tempo inteiro, de coisas que aparentemente fazem sentido, têm coerência, para que você leve a empresa para um outro patamar. O que a gente faz quando a gente pensa em transformação da cultura de uma organização para algo, nesse caso para agilidade, é levantar hipóteses que, de alguma forma, através de amarras coerentes, ferramentas que a gente usa para trazer mais dados e assim tomar melhores conclusões, ou levantar melhores hipóteses, a gente conseguir experimentar. Mas você vai errar, é parte do jogo, faz parte do processo. Então fortaleça seu emocional e entenda que você, para isso, vai precisar de alianças. É algo muito importante. Uma das primeiras coisas que você precisa entender ao compreender a realidade que tu está inserido é: quem joga o meu jogo? Quem curte o que eu curto? Quem está na vibe da transformação? Quem está na vibe da agilidade? Quem valoriza o manifesto ágil? Quem compreende os princípios estabelecidos em 2001 para aquilo que hoje direciona uma série de métodos, processos, ferramentas, frameworks? Você precisa entender quem são essas pessoas e estar com elas. Você precisa ganhar fôlego. Você precisa ter quórum. Assim você começa a ecoar aquilo que você tanto acredita.
E o quinto ponto fundamental para você entender como começar com agilidade em algum lugar é ter o time ready. Sabe o que é o time ready? Quando você faz lá os cursos e tudo, você vai ver na agilidade, no Scrum, que você tem os conceitos de ready e o de done. O ready é tô pronto para começar e o done é tá concluído. Beleza, conceito básico, rápido, objetivamente é isso. O que é um time ready? O que é um time pronto para começar? O cenário mais adequado é você ter um time que se enquadre em algumas das características que eu vou te dizer agora. Anota isso, porque isso é extremamente importante para você ter a sua percepção sobre o quão preparado o cenário que você tem para rodar agilidade se encontra. Então, qual é o nível de maturidade para rodar ágil? Beleza? Vamos ao primeiro. Esse time está focado em uma oportunidade. O cenário ideal é, cara, eu tenho um time que tem um projeto, ele tem uma iniciativa, ele tem uma esteira, não importa, ele tem uma realidade que possa ser utilizada a agilidade. E hoje a gente já fala de agilidade nos negócios, numa outra escala, numa outra esfera, de agilidade no RH, agilidade na área comercial, agilidade no marketing, mas todos eles compartilham dos mesmos princípios, beleza? O ponto aqui é, o teu time tem um projeto, tem uma iniciativa que consiga se dedicar a ela. E, 2, esse time pode assumir a responsabilidade pelos resultados daquele projeto? Ele vai ser responsabilidade? É importante, cara. É importante que já que eu vou adotar algo novo, eu tenho que assumir a responsabilidade. Não é assim de simplesmente, faz aí. Na maioria das vezes você não vai ter esse cenário tão favorável assim. Então a primeira coisa é, existe um projeto, existe uma iniciativa? Beleza, show de bola, esse é o primeiro ponto. 2, esse time está responsável pelos resultados daquele projeto, daquela iniciativa? Show de bola. 3, esse time é confiável para trabalhar num contexto autônomo. Ele pode trabalhar com algumas restrições claras, dadas, atribuídas e que combinadas permitam algum grau de autonomia. Eles têm que tomar decisões. Você precisa ajudar a fomentar essa cultura da tomada de decisão pelo time, porque agora vem um dos pontos mais importantes. É uma falácia a gente falar que tudo é colaboração. Não é a colaboração somente. Colaboração traz uma coisinha fundamental: corresponsabilidade. A maioria das pessoas só quer a colaboração e não quer a corresponsabilidade. Você, quando assume uma postura colaborativa, você está construindo com o outro uma cocriação, por exemplo, você tem naturalmente coparticipação no resultado que você e aquelas outras pessoas vão produzir. Então é importante você entender isso. A maioria das pessoas só quer a colaboração, mas não quer ser corresponsável. Porque se der ruim, se der errado, se der merda, literalmente falando, o que o cara faz? Opa, não foi comigo, não estava lá. Isso é um ponto fundamental. Sempre que você for falar de colaboração com alguém, leve esse hack. Colaboração traz corresponsabilidade. Ou você é parte de um todo de verdade, ou você continua fazendo as coisas do jeito que você faz. Um time ready é comprometido com os valores e os princípios e as práticas ágeis. E aí o que você precisa entender? Valores e princípios, lembra lá do Manifesto Ágil. As práticas ágeis, aí depende, tem várias que seguem os princípios e os valores do manifesto. Mas o ponto aqui é você entender que as pessoas não precisam fazer tudo de uma vez. Você pode começar com algumas práticas ágeis, algumas ferramentas ágeis. Você não precisa fazer tudo de grande, tudo de uma vez. Você precisa começar menor, começar pequeno. Isso é um outro ponto que eu vou falar também. Mas a grande questão aqui é, você tem que ter uma equipe alinhada com princípios, valores e práticas ágeis. Essa equipe precisa ter poderes para se aproximar do cliente, precisa ter a possibilidade de estar próximo. Agilidade, no fim das contas, é a sua capacidade de estar próximo do cliente, compreender como ele funciona e se adaptar diante daquela circunstância do que você descobriu. E fazer esses testes rápidos. E aí vem a mais um ponto. Uma equipe ready é uma equipe que consegue prototipar e ter loops de feedback muito rápido. Será que você tem um processo que minimamente permite isso? Se você não tiver, dificilmente você vai ser ágil. Aí você simplesmente vai fazer reuniões visuais, que é legal, é uma coisa boa, mas não é suficiente. E esses foram os 5 pontos que eu fiquei de passar para vocês. Mas eu fiquei tão feliz com tudo que a gente falou aqui que eu decidi compartilhar mais um item bônus, que se chama propósito unificador. Você não consegue fazer com que a empresa se conecte com uma realidade nova se não tiver algo único,
algo que é realmente importante e que seja capaz de unir as pessoas. Sabe o que é interessante? É que quando você vai num estádio de futebol, você vê um monte de gente lá vibrando, torcendo, gritando, mas elas não sabem nada sobre umas das outras, elas talvez nunca tenham se visto, mas elas estão torcendo, gritando e ecoando juntas um coro único sobre tudo aquilo que elas acreditam em conjunto. Então sempre há algo em que as pessoas acreditam em conjunto. E quando isso fica claro, fica muito mais fácil. Mas essa é uma dica importante para você começar a entender que ela só se aplica em um momento mais futuro, em um momento quando há patrocínio. Aí quando tu tiver patrocínio, a primeira coisa que você tem que fazer é qual é o propósito unificador. É aquilo que a gente vai contar para a empresa para que as pessoas se conectem e elas venham junto nesse barco. Quando você tiver patrocínio, cola no propósito unificador que a coisa vai funcionar. Caraca, mas é tenso esse negócio aí, hein, Vitor? Pois é, se não fosse, tava todo mundo fazendo e tendo muito sucesso. E tem muita gente fazendo, mas entre fazer e ter sucesso, a realidade não é bem essa. E aí, galera, eu separei aqui algumas dicas para lidar com todo esse contexto que eu apresentei para vocês. E outra, eu não falei de tudo não, tá? Tem muita coisa aí dentro dessa tomada de consciência que não dá para falar aqui nessa aula, mas eu procurei trazer os pontos mais relevantes e mais comuns de aparecerem num processo de transformação cultural para uma realidade ágil a nível corporativo quando você não tem patrocínio. Beleza? Então vamos lá. Quais são as dicas que eu te dou a partir de agora para lidar, para você ter mais objetividade para lidar com essas situações? Lembra aí que eu falei com vocês sobre a importância de mapear pontos rápidos da cultura, mesmo que de maneira informal, para te ajudar no processo de transformação? E aí eu falei sobre o quê, o porquê e os resultados. Então, a ideia ali é você fazer esses levantamentos, tomar notas. Esse é o comportamento que você tem que ter. Tomar notas sobre o que é feito, por que é feito e o resultado que aquilo provoca na organização, utilizando os cards que eu mostrei, os Culture Cards. E qual é o ponto que eu quero adicionar aqui como ingrediente sensacional? A ideia é, lembrando, o que é feito? Vamos pensar que é feito o ritual tal. É daily. Daily é feito todos os dias. Que bom, senão não fosse daily, não seria daily. Então, beleza. A daily é realizada, ela é feita. Por que ela é feita? Porque as pessoas acreditam naquilo? Porque, historicamente, ali, as pessoas daquele time são certificadas, fizeram certificação de agilidade em algum momento lá atrás? Enfim, você vai descobrir o motivo, você vai colocar lá. E aí você vai colocar o resultado esperado e o resultado real. Aqui é que entra o pulo do gato para você identificar gaps e então propor melhorias em cima do resultado. Quais são os resultados esperados de uma daily que é feita por aquele motivo? É esse o resultado esperado. As pessoas com mais transparência entre as ações que elas têm de fazer, por exemplo. Mas e o resultado real? Isso está ajudando? Está contribuindo? Cara, você tem que avaliar. De repente não está. De repente não está porque não é o momento ou porque as pessoas não estão conectadas. Aí você precisa dar um passo atrás. Talvez valha a pena você fazer uma reunião de conscientização com eles um pouco maior. Talvez valha a pena você mostrar os valores da agilidade para eles, mais do que simplesmente mostrar uma cerimônia de um framework. Então olha como é legal. Pega aqui o card e faça uso. Aproveite, vai ser significativamente forte para te ajudar nesse momento de transformação. Segundo ponto, é importante você fazer alianças. Eu falei sobre isso aqui, mas como fazer essas alianças? Cara, é o seguinte, o que eu estou te ensinando são ferramentas para você usar aqui na tua mesa, você sozinho, você não precisa, não é um processo consultivo. Você não está sendo contratado para isso. Eu estou te ensinando a fazer isso para você melhorar o teu trabalho, para você conseguir ser um dos protagonistas dentro desse processo de formação de cultura ágil. Você precisa fazer isso. E aí qual é o ponto? A matriz de stakeholder, essa matriz aqui, ela te ajuda a identificar quais são as pessoas do teu entorno que têm influência e poder na organização. Quem tem potencial para influenciar na organização mais ou menos sobre tudo o que ocorre? E quem são as pessoas que têm mais poder? Então você identifica 3 coisas. Poder para tomar decisão, né? 3 coisas. As pessoas do teu entorno, quanto elas estão afim ou não da agilidade. Segundo, quanto elas influenciam ou não. E terceiro, o quanto elas têm poder ou não. Quando você passar por esses 3 fatores, cara, você tem uma matrizinha ali que te ajuda a entender quem são os seus aliados, com quem você tem que colar para você dar os próximos passos. Vamos para o terceiro ponto. Agora que você já sabe com quem contar e no contexto que atua, é importante você ter uma estratégia
para andar nesse contexto. Essa estratégia tem diversas, né? Lógico. Mas eu vou falar sobre uma que eu gosto muito, que é o MVC. É uma estratégia que você utiliza quando, você não tem cultura de verdade ainda. Você está começando. De novo, lembra? A história é como começar do zero. Então, o MVC é o Minimum Viable Change. Qual é o mínimo da mudança necessária que eu posso provocar nessa organização para que ela consiga dar saltos de melhoria, para que ela consiga experimentar agilidade e chegar no lugar onde ela ainda não chegou. É possível, é real. Agora, você precisa começar pequeno. Você não pode criar rupturas na cultura atual. Lembra? Você não critica o modelo atual, você traz um modelo novo. Mas você também não simplesmente, joga lá esse modelo novo. Você faz mudanças sutis, você faz pequenos experimentos. E como eu falei lá atrás, se prepare para se frustrar. É parte do jogo. Com base nessa estratégia, eu montei o MVC Canvas. O MVC Canvas é muito simples, mas muito poderoso. E, de novo, mais uma ferramenta para você usar ali. É você e a ferramenta. É muito simples. E ela é uma ferramenta viva. É importante que você mantenha viva para você sempre calibrar o cenário em que você está envolvido. Enquanto o Culture Cards você anota alguns registros novos que você vai fazendo e vai fazendo a tua coleção cultural, o MVC Canvas é uma ferramenta que vai te ajudar a ver se a estratégia que você está traçando requer adaptações. Afinal de contas, isso tudo é ágil. Então requer adaptações. Vai aparecer a necessidade de adaptar. E aí qual é o ponto, galera? Eu separei em 4 partes. Parte estratégica, tática, operacional e registros. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. A parte estratégica. A parte estratégica tem 7 blocos fundamentais que são tomadas de consciência. Você vai entender. Tem patrocínio da iniciativa que você está envolvido? Tem lideranças que apoiem a agilidade, os valores da agilidade? Você tem um propósito unificador? Você tem um time ready? Você tem um projeto real que possa ser aplicado no contexto da agilidade? Ou uma iniciativa, seja ela qual for? Você tem alianças, isso se conecta com a matriz de stakeholder. Você tem os cards culturais mapeados, são cards vivos e eles vão te ajudar a montar o panorama, o cenário, o contexto. Segunda parte da ferramenta é qual é o tipo de estratégia MVC que você vai usar. O MVC velado ou o MVC aberto? O que é isso? O MVC aberto é quando você, olhando para a primeira parte, a parte estratégica do Canvas, você consegue olhar e falar, tem uma galera que acredita na agilidade, tem um certo apoio de liderança, de repente já tem até patrocínio. Aí você vai no MVC aberto. Você vai montar uma estratégia, que eu já vou chegar nela mais à frente, operacional, na verdade, que as pessoas sabem plenamente o que está acontecendo. Mas se você não tiver nada disso, cara, a galera for revoltada da agilidade, não quero, não gosto, não existe, não funciona, aí você aplica o MVC velado. Você vai pegar essa iniciativa que tu tem e você vai fazer pequenos experimentos simples e até escondido. Cansei de fazer isso, meus amigos. Você precisa fazer algo escondido para você provar valor. Você, se não tiver nenhum tipo de apoio, o que você faz? Senta e chora? Não, cara, você não pode. Você tem que ser inconformado. Você tem que fazer pequenos experimentos. Nem que sejam experimentos de adicionar uma prática, adicionar uma ferramenta, adicionar um mini processo, qualquer coisa que se conecte com a agilidade e que esteja mais compatível com o contexto que a gente já viu aqui na primeira parte do Canvas. Beleza? E aí quando você tiver principalmente um MVC aberto ou tiver dos resultados do MVC velado, você comunica isso. Você tem que montar uma estratégia de comunicação. Mas isso é um papo para um outro momento. A terceira parte do MVC Canvas vai te ajudar a identificar quais são as práticas que você vai adotar no dia a dia daquela estrutura que você vai operar, vai atuar, vai liderar, sabendo qual foi a situação tática decidida. Se foi um MVC velado ou aberto, encaixado no contexto cultural que você levantou, que é o contexto, a visão estratégica de tudo que a gente falou aqui. E aí você decide, por exemplo, qual é a estrutura de time que você, com base naquela estrutura de MVC, qual é o time que você julga ideal para operar, quais são as ferramentas que você vai usar, qual é o processo base, é um Scrum, é um Kanban, é qualquer outra coisa, qual é a realidade de artefatos que você vai manter, o quanto das novidades vão substituir
aquilo que já existe, o quanto vai conviver. Você vai sinalizar, você vai pegar post-it, você vai anotar e você vai marcar lá. Aquilo ali vai virar teu guide, vai virar tua referência durante o tempo sobre o que você decidiu fazer com base um movimento que condiz a uma estratégia, que condiz a uma realidade contextual e cultural. Então, viu o contexto, viu a estratégia, viu a visão da cultura, agora você define o caminho que tu vai seguir. MVC velado, MVC aberto. Teve resultado, comunica. Aí você, naturalmente, antes de comunicar, você vai ter que ter construído esse resultado. Como você faz isso? Entendendo sobre essa realidade, qual é o time que como você quer trabalhar com o teu time, qual é o processo base, quais são as ferramentas, quais são as dinâmicas, quais são os artefatos que vão ser gerados, se você vai utilizar instrumento online ou não, se vai ficar no post-it ou vai usar um Trello da vida. Você vai registrar essas suas decisões. Você fazendo isso vai ter um mapa que vai te mostrar todo o panorama, todo o histórico do que você está fazendo, do que você fez, e você consegue se replanejar o tempo inteiro. Você passa a ter uma atuação estratégica, você passa a entregar mais do que esperam de você. Você passa a ser um profissional que se torna referência na realidade em que está inserido. E aí, qual é a grande questão? O quarto ponto, o quarto bloco dessa ferramenta do MVC Canvas é a parte de observações, que no fim das contas é o lugar onde você registra aprendizado. É uma espécie de diário. Pensa nisso como um diário. Você vai registrar que determinada coisa que você fez não deu certo, determinada coisa deu certo, determinada coisa você talvez experimentaria de uma outra forma. Isso é o que vai fazer você ampliar a sua perspectiva sobre como conduzir a cultura ágil dentro de uma organização. Essa é uma forma de começar. É a forma que eu utilizei para conduzir pelo menos 3 processos de transformação ágil de grandes empresas no país. E quando a gente olha toda essa realidade, a gente precisa compreender que é muito mais sobre pessoas do que métodos e ferramentas. Tem uma frase também do Jung que diz o seguinte: ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, porque métodos, ferramentas e processos, isso aí não é a grande realidade. Isso daí todo mundo domina. Estudando um pouquinho, tendo um pouquinho de esforço, você aprende. Mas entender toda essa dinâmica com consciência de que as ferramentas não são o todo, que elas são uma parte limitada da realidade, isso não é para todo mundo. Mas eu espero muito que seja para você. Então eu tenho um recado importante. Na próxima aula eu vou te mostrar como se tornar um guardião da agilidade na empresa. Um evangelista da agilidade não é simplesmente aquele que domina as técnicas, as ferramentas e tem habilidades com pessoas, mas é aquele que consegue usar tudo isso diante de um contexto, adaptando todo esse conhecimento dentro do contexto que ele está inserido. Então a sua capacidade de se adaptar tem que ser plena. Você precisa ser ágil como pessoa, como ser humano. Os seus valores têm que respirar esse negócio. E eu vou te mostrar quais são as 4 características fundamentais para que isso aconteça com você também. E se liga, já que você chegou até aqui, eu tenho 2 presentes para você. O primeiro, todas essas ferramentas que eu apresentei aqui, eu vou compartilhar no meu grupo do WhatsApp. Então, clica aqui do lado, entra no grupo que você vai ter acesso a todas essas ferramentas. E o segundo vai continuar sendo surpresa. A gente se encontra na segunda aula da Semana da Consciência Ágil. Te vejo lá. Tchau.